Boa noite. Chamei aqui a Carol pra gente bater o nosso papo. Acho que enquanto ela entra, eu vou ligar outra luz, tá um pouco escuro aqui. Oi? Carol? Tá pedindo pra entrar? Beleza. Entrar ao vivo com Carol. Vou chegar bem perto. Ué? Carol não pode participar. Entrar ao vivo com Carol. Aê! Oi! Oi, tudo bom? Sim, né? Tudo bom, a gente nem tava se falando 5 segundos atrás, né? Há 5 segundos mesmo, né? Porque foi tudo assim, Mas deu certo. só Vamos porque contar deu então. certo mesmo. Vamos contar como é que foi a história para escolher, então. Ô, amiga, se travar a live, enfim, se der qualquer problema, tu me avisa, tá? Tu pode fazer sinal de fumaça aí para eu parar de falar. Daí tu segue. Tá, Tá Carol bom. e eu. Faltava o quê? Meia hora para começarmos a live marcada já, previamente marcada. E o que a gente vai falar, amiga? Não sei, não sei. A tarde inteira a gente não sei. Qualquer coisa, botando na nossa cara, qualquer coisa. Daí eu mandei assim, reza o Santo Anjo aí, vamos rezar o Santo Anjo. Aí 2 minutos depois veio uma ideia na minha cabeça e eu escrevi. Só que a Carol estava ocupada. Então, sabe quando chega a mensagem, mas aparece só aquele verdinho? Eu imagino que tenha acontecido isso, que fica assim, tipo, mensagem, tu vê que tem mensagem lá para baixo, mas tu não viu a mensagem. Tu só vê que tá recebendo notificação. E ela lá escrevendo, mandou o mesmo tema. Aí eu, legal, ela concordou, já tá até acertando. Nossa, a mulher já tá. E eu nem li direito. Eu, na real, não li o que ela mandou. Eu só vi assim, ela concordou, né? Beleza, show de bola. Daí daqui a pouco ela, fiquei até com medo agora. É pra ser, porque a gente falou a mesma coisa. E eu, tu não tava só dando seguimento ao meu pensamento? E ela, não, né? Porque senão eu não ia usar as mesmas palavras. Eu, nem tá lido, né? Então. Sim, porque a gente falou exatamente a mesma coisa. Tipo, eu não ia aí copiar a ideia da Bianca, botar com outras palavras e dizer que fui eu que dei, né? Eu achei que tava dando seguimento, cara, sério. Enfim, era pra ser esse tema. A gente não sabia, mas o anjo da guarda mostrou. Então vamos seguir. Ó, Jussiane, olá, bem-vinda. Bom, vocês, né? Talvez quem chegou a ver os stories viu que nós queremos falar um pouquinho. A gente não sabe o tempo da live também, né? A gente pode falar aqui uns 15 minutos, uns 40, qualquer coisa a gente abre uma outra live um outro dia para dar seguimento, porque pode dar muito pano para manga, né? Então, assim, o bate-papo vai ser acerca dos perrengues modernos na maternidade e na paternidade. Hoje em dia, se vê os filhos, né? A sociedade vê os filhos como um fardo, como um peso, como trabalho. E por que isso? O que contribui para que nós vejamos, né? Nós, enquanto sociedade, vejamos os filhos muitas vezes dessa forma, como peso. O que dificulta a maternidade no dia a dia? Quais são as ciladas das quais nós podemos fugir? Isso aí. Tá bom, então vamos lá. Como tornar mais leve a maternidade, então, né? E fugir destas armadilhas. Tá, amiga. É, a gente vê muito na internet, né, os relatos maternidade real. Se vocês colocarem, aliás, nem coloquem, mas enfim, se vocês colocarem a hashtag maternidade real, o que vai aparecer lá de choradeira, né? Às vezes, assim, é mãe que tem um filho, ou que, ganhou o segundo, mas o mais velho já tem 6 anos. E é, assim, aquele peso, né? Aquela dificuldade, sabe? Aquela coisa assim que, meu Deus, como eu estou sofrendo, como eu estou sendo
muito boa de estar fazendo isso, né? E se a gente for parar pra pensar, hoje em dia qualquer coisa é um peso, né? Por causa da cultura mesmo que a gente foi criada. Tu falou numa story hoje ainda, né? Que a gente a gente sofre um pouco mais porque a gente tem que lutar muito pra pelo menos ser gente, né? Pra arrumar cama, pra cumprir os deveres mais básicos. E os nossos deveres mais básicos, às vezes, já são esse peso. Então, tem essa coisa da cultura também, né? De como a gente foi criado numa cultura hedonista. Não sei se todo mundo sabe o que é, o que significa esse termo, mas é quando a pessoa, o fim último da vida daquela pessoa é buscar viver prazeres, né? E a nossa sociedade está muito, né, desse jeito, né? A gente tá. Parece que a vida se desenvolve, a vida vai rolando com o fim de obter prazeres. Até o trabalho da maioria das pessoas, né? A gente vê aquele trabalho que a pessoa arrasta a semana inteira para chegar ao fim de semana, a pessoa faz um trabalho, né, que deveria ser uma vocação, um chamado, né? Algo que ela vai colocar amor, que ela vai realmente realizar alguma coisa, né? Construir alguma coisa. E ela arrasta aquele trabalho a semana toda para conseguir dinheiro, para conseguir prazeres, né? Aí fica esperando toda semana chegar lá o fim de semana para comprar a comida que quer comer, para ficar o dia inteiro no sofá. Tudo prazeres, né? Coisas sensíveis da carne que agradam a carne. E na maternidade não pode muito disso, né? Por que que a maternidade é um peso? Por que essas mulheres que estão com essa... eu não sei a palavra certa para usar, mas com essa motivação, assim, com essa inclinação, estão sentindo... Né? É uma mentalidade, e muitas vezes essa mentalidade vem até do filho troféu. Mulheres que fizeram de tudo, pensaram só em si. Uma coisa que eu já ouvi na internet, né, nos YouTubes da vida, o checklist antes de ter o primeiro filho, porque depois tua vida acabou, né? Então, se tu quer viajar para, sei lá, pro Japão, nanana, tu tem que fazer tudo que tu quiser fazer, tu precisa fazer antes do primeiro filho. Porque depois só Deus sabe como é que vai ser. Isso é um pensamento corrente entre as pessoas, né? As mulheres modernas. Isso é terrível, isso é muito triste. Então, é uma mentalidade realmente, assim, que diminui a pessoa, diminui a própria pessoa, eu digo, a própria pessoa que assim pensa. Porque nós fomos feitos, de fato, para a doação, né? Para a entrega, para o serviço. E com isso nós expandimos. E até assim, é fácil de imaginar. Amiga, não sei como é que tu imagina isso na tua cabeça. Mas assim, quando eu penso doação, serviço, entrega, sou eu me dando, me colocando, realizando. Eu tô me expandindo, eu tô crescendo. Quando a gente está olhando só para o nosso próprio umbigo, justamente, né, o falar, olhar para o umbigo, né, o que significa isso, né, o ensimesmamento, o voltar-se para si. Olhem para o umbigo, assim, a gente abaixa a cabeça, a gente se encolhe, a gente se diminui. Então é o oposto. Quando a gente se doa, a gente cresce. Quando a gente se volta para nós, quando nós nos voltamos para nós mesmos, nessa mentalidade ensimesmada, a gente se diminui. E infelizmente o que nós vemos são mulheres de 30 e poucos, 40 anos, que resolvem ter aquela cereja do bolo, né? Porque já fizeram tudo o que queriam, aí querem a cereja do bolo. Querem aquele filho troféu, aquele filho prêmio, aquele filho bibelô, aquele filho, muitas vezes, para dar satisfação para a avó que enchia o saco, que queria ter um neto, mas também a mulher... Esse é um negócio que já vem de trás, né? Porque às vezes aquela avó que incomoda, ela teve um ou dois filhos. Aí os filhos não querem ter filhos e ela quer os netos. Mas, velho, tu também não colaborou, né, pra ter filho. Porque se tivesse mais filho, teria mais chance de ter neto. Então, assim, é toda uma... Sabe? É muito triste. Foi uma engenharia social, isso aí da pauta pra outra live. Mas é uma mentalidade que a gente precisa quebrar.
Porque senão, com 30 e poucos, 40 anos, a mulher ainda tá desse tamanho, tá diminuta, tá aqui. Agora o cílio ficou no meu dedo, porque eu tô com o filtro. A mulher ainda quer ter cuidadinha, quer ser protegidinha, quer ter tudo pra ela, quando ela já passou da fase de dar-se, né? De fazer pelos outros, e não de ficar ali na posição de pedestal, recebendo. É. E a gente vê que até mesmo esse desejo por um filho, lá no finalzinho da lista, é um desejo hedonista, né? Não é ai, tipo, ai, agora que eu já vivi tudo que eu queria, eu já viajei, agora eu vou ter um filho para me doar. Não é esse o pensamento, né? Elas não querem um filho porque agora elas vão se doar. Elas até têm consciência, ai, vai acabar a minha vida, não vou dormir mais, toda aquela bobageira que a gente escuta, né? Mas ainda assim, elas colocam esse filho lá no final da lista, não porque elas decidiram se doar, mas porque é a última realização, que nem no livro da Kimberly Han lá, né? É a última realização depois da carreira, do cachorrinho, da casa, né, do salário, do carro. Tá lá o filho como uma última realização para tentar preencher aquele buraco que tá, né? Aquele buraco interno que tá, para receber carinho, né? Para ter um bebezinho gostosinho para apertar. Tudo pensando, né? Nas suas necessidades. Eu vou ter um filho porque é a minha última necessidade, né? E até tratam como um objeto, porque não é assim. Não é tipo, eu quero ter um filho agora, eu vou ter, né? Às vezes não. E às vezes as mulheres demoram tanto tempo para realizar essa lista que quando chegam a querer, já nem conseguem mais, né? Aí apelam para outros métodos, que também é pauta para outra live, né? Que atentam contra a vida. Mas o que eu ia falar? Tu tava falando... gente, e assim, é tão óbvio, sabe? Tendo 2 neurônios, tu já consegue fazer ali uma sinapse entre eles e enxergar que se tu quer um filho para te realizar, tu tá ferrada. Porque a criatura, tu vai pra... Assim, a gestação não é fácil, né? Uma gestação não é fácil. A gente pode ter as gestações mais fáceis e as mais difíceis, mas uma gestação exige muito do nosso corpo, exige da nossa cabeça. E, enfim, só o processo também de parir, de dar à luz, seja um parto normal, um parto natural, seja por uma cesárea, cara, é doloroso, é muito doloroso, exige recuperação. Aí a criança vai começar a mamar, pelo amor de Deus. Dói demais, dói muito, muito mesmo. A criança se caga, a criança vomita. Aí essa mulher que queria o filho prêmio, o filho troféu, vai surtar. Porque realmente não era como eu esperava. Cadê aquele amor fantástico? Cadê os coraçõezinhos? Cadê a purpurina? Cadê? Ah, nossa, agora a culpa é de quem falou que filho é a melhor coisa do mundo. Agora a culpa é da sociedade patriarcal, opressora, que diz que a mulher tem um amor instintivo naturalmente. Eu não tô realizada, porque como assim essa criança só vomita e caga? E cadê minha satisfação? Pelo amor de Deus, sabe? É óbvio que vai dar ruim. É óbvio que vai dar ruim. Se tu quer uma criança como um prêmio, como um troféu, vai dar ruim. Não faz isso com essa criança, sabe? Não faz isso. Tem um filho estando consciente de que ali tu vai te gastar, tu vai te cansar, mas tu vai aprender a amar. E quanto mais a gente aprende a amar, mais feliz a gente é. Exatamente. O hedonismo, ele só fere, ele fere quem tá na volta e ele fere a própria pessoa, ele destrói a própria pessoa, ele diminui a pessoa. Achei até interessante, agora me deu um clique que eu nunca tinha pensado dessa forma. Mas tem aquela passagem bíblica, né, que diz que quem quiser guardar a sua vida vai perdê-la. E quem der a sua vida pelo irmão, né, ou der a sua vida pelo meu reino, não me lembro agora exatamente, vai ganhar a vida eterna. E sim, óbvio, né, tá escrito lá isso. Mas o que tu falou, que quando a gente se doa, a gente cresce, a gente pode até pensar que quando a gente perde a nossa vida, quando a gente doa a nossa vida, a gente já tá ganhando vida, né? A gente nem vai precisar esperar morrer para ganhar essa vida. Que a gente realmente, assim, quando a gente tá querendo guardar tudo, viver uma vida só de prazeres sensíveis,
fica aquele vazio, fica aquele buraco, né? Fica o está faltando alguma coisa, o eu tô apequenado, né? Porque realmente a gente fica sendo um bebezinho pro resto da vida. E quando a gente doa, né? Quando a gente perde a nossa vida, a gente já está ganhando, porque realmente a gente já está crescendo, a gente já está amadurecendo, a gente já está até sentindo algum prazer diferente, porque trocar uma fralda cagada, né? Receber um banho de vômito e ter que se trocar, separar briga, resolver conflito, lidar com uma birra, educar, não são coisas assim prazerosas sensivelmente como tu comer uma colher de bolo, um pudim, né? Ou ficar deitado assistindo série o dia inteiro, comendo, dormindo a hora que quiser. Não é um prazer sensível assim. Mas se a gente tá com a disposição certa, a gente sente um certo prazer nisso também. Não é um prazer sensível, mas uma realização, né? Porque a gente está fazendo algo que tem o sentido, né? Não que agradam os sentidos, né? Os sentidos sensíveis, mas que tem um sentido de fato, né? Então, realmente, assim, a gente perde a nossa vida, mas quando a gente está perdendo, a gente está ganhando muito mais, né? E uma coisa que veio assim na minha cabeça, quando nós vemos essas mulheres modernas falarem sobre maternidade, e assim, poxa, mulheres modernas, nós somos mulheres modernas, certo? Poxa, mas vocês, né, quem vai assistir depois dessa live, entende, né? Entende o que eu quero dizer por isso. São mulheres que realmente estão submersas, estão inundadas de ideologias modernas, que são realmente muito modernas, muito recentes na história da humanidade, e que estão deixando essas mulheres cegas, e que estão, na tentativa de empoderamento e de libertação, as estão aprisionando, as estão diminuindo, porque verdadeira liberdade teve Nossa Senhora. Quando o anjo anunciou, ela disse sim. Agora, essas mulheres nossa, eu vi esses dias, assim, uma atriz falando, que ela queria ser pai. Se ela pudesse, ela seria pai, porque ela é mãe, acho que ela tá grávida do segundo, um negócio assim. Ela disse que queria ser o pai. Se ela pudesse, ela voltaria como pai. Porque o pai, né, enfim, outras responsabilidades, que é muito mais fácil a vida do pai, é muito mais feliz a vida do pai. E assim, por curiosidade, mas também, assim, me ajuda a refletir um pouco. Eu assisti já uns episódios de podcast de mães modernas, digamos assim. Velho, como me ajuda a refletir, sabe? É impressionante. Porque é muito ruim. São muito ruins. Não, mas... bota no 2.0. Fiz a mesma coisa, só que lendo, né? Lendo o grupo de Facebook. Mas assim, às vezes que eu coloquei no 2.0, fui lavar minha louça e fui ouvindo. Só que assim, mix de sensações, sabe? De sentimentos. Porque daí tu vê aquelas mulheres extremamente bem arrumadas, bem vestidas, bem maquiadas, com cabelo perfeito, gravando podcast. Claro, cheias foram de gravar liberdade, podcast, né, amiga? Porque em casa de pijama o dia inteiro. Mas cheias de liberdade, com dinheiro, com condições, com os tais privilégios que se diz, sabe? Mas com a cara azeda, falando da maternidade como se fosse um grande peso, um enorme peso, reclamando muitas vezes dos cônjuges, que nunca são bons o suficiente, né? Por mais que façam, e hoje em dia se tem essa cultura do pai, é 50-50, é 50-50, tem que fazer tudo. E assim, muitas vezes... E hoje em dia, realmente, nós vemos maridos que ajudam em casa. Isso quando não temos, né? Nós mesmos, esses maridos que ajudam mesmo. E assim, mas Bianca, tu já tá falando errado, né? Que é ajudar. O filho é dele também. Mas existe uma divisão natural de papéis. Existe. Quem tem útero somos nós, quem tem peito somos nós, tá? Mas daí todo o resto eles podem fazer. Não é bem assim. A criança corre, de modo geral, é para a mãe. A mãe é e deve ser a ternura. Só que daí, voltando, olhando para o rosto daquelas mulheres falando de maternidade, é um rosto azedo. Um rosto de limão, sabe? Uma expressão de limão, uma cara de limão. Elas não vão se realizar. Elas podem ter quantos
quantos filhos tiverem, se elas continuarem com essa mentalidade amarga, de peso, de que é ingrata a maternidade, como falam, de que, né, é só se doar, só se gastar, e é uma preocupação para o resto da vida. Se elas não girarem a chave e enxergarem o papel grandioso que elas têm, pobres filhos. Então, assim, é um mix, sabe? Na minha cabeça vão passando tantas coisas, eu vou vendo os erros, eu vou raciocinando o que é o certo, eu vou vendo mentalidade minha que tá errada, porque nós somos filhas do nosso tempo também. Nós temos feminismo enraizado em nós que precisa ser precisamos enxergá-lo para poder trabalhar, né, no arranque, para poder arrancá-lo de dentro de nós. Então, e ao mesmo tempo vou pensando nos filhos dessas pobres mulheres, e ao mesmo tempo vou fazendo uma prece ou outra, assim, sabe? Aquela coisa de uma Ave Maria, pensando nelas. Amiga, buscando liberdade, buscando empoderamento. Oi? Eu tava trancada? Eu não sei se foi tu ou eu, mas eu parei de te ouvir. Bom, tá seguindo. Buscando liberdade, buscando empoderamento, se aprisionam. Porque não querem amar. Realizam algumas coisas como se fosse uma obrigação, uma imposição da natureza, e não buscam transcender aquilo que devem realizar, que já estão realizando. E assim não são felizes. E eu penso muito nos filhos, sabe? Eu não consigo não pensar nos filhos quando eu escuto, e às vezes nos netos, né? Quando eu escuto, assim, uma mãe reclamar que, gostaria de ter mais filhos, mas a mãe, no caso dela, né, a avó das crianças, ficaria louca se ela tivesse mais um. Ou, Deus me livre, pra mim tá bom. Sim, até nascer, com toda certeza. Só que igual, sabe, eu fico com muita pena. Porque imagina ser essas crianças, ser esses filhos, e escutam os que crescem ouvindo os pais dizerem que Deus o livre dá muito trabalho. Até eu tenho lembrei agora que uma pessoa da minha vida, ela falou assim pra mim que ela tem um filho só, porque não pôde ter mais filhos, ela não tem como ter mais filhos, só que ela sofre muito com isso, é uma cruz muito dolorosa que ela carrega, já tem 40 e tantos anos, né, não vai mais ter filho biológico, ela não pode ter filho biológico por conta de uma doença, e sofre muito com isso, né, não foi uma escolha. E um dia a filha dela, a filha única, falou para ela assim, que iria ter um filho só, porque filho dá muito trabalho. Eu fico triste de lembrar disso até hoje, sabe? E daí eu lembro que, porque é tocante, né? E eu lembro que, enfim, essa pessoa, né, a mãe falou para ela assim, não, minha filha, quem é que te disse isso? Da onde tu tirou isso? Não é verdade. A mamãe queria ter muitos filhos mais. Se a mamãe pudesse, ela disse isso todo mundo o tempo todo, né? Oi? Todo mundo o tempo todo fala isso. Pois é, mas mas assim, imagina, a dor daquela mãe era tão grande de não poder ter mais filhos, sim, e ouvir aquilo da filha única, ela ficou muito chocada, sabe? E daí ela disse que conversou muito com a menina, e depois conversou em outros momentos, e que hoje ela se alegra muito, porque quando pergunta pra filhinha, né, ela diz que quer casar, que quer ter muitos filhos, já mudou, mas foi aquele primeiro choque, sabe, pra mãe, como assim? Talvez somente por ver que ela era filha única, ela achava que, sei lá no fundinho do coraçãozinho dela, uma menininha bem quietinha, parece bem melancólicazinha, sabe? Eu olho pra ela, eu lembro muito de mim quando era pequena. E, assim, talvez lá no fundinho dela ela pensasse, eu dou muito trabalho, eu dou muito gasto, por isso que papai e mamãe têm só a mim. Quando, na verdade, os pais carregam uma grande dor por ter só ela. E, enfim, sabe? Então, o que crescem pensando essas crianças quando os pais enchem a boca pra dizer que tá bom, que Deus o livre? Não, já fechei a fábrica. O que cresce pensando, sentindo essas crianças? Que são peso, que não foram queridas, que não são amadas. E daí muitas vezes são esses mesmos pais que, meu Senhor, os traumas, tudo trauma criança, tudo vai destruir o psicológico da criança. Mas crescer menos com tu te reunir numa roda cheia de mulher e falar mal deles na frente deles, né? Sim. Menos isso, menos o fato de crescerem muitas vezes sozinhos ou com um irmãozinho a mais no máximo, ouvindo coisas ruins, sabe? Coisas negativas sobre a maternidade, sobre a paternidade. Então,
Isso sim marca uma infância. Isso sim deve marcar profundamente, sabe? Mas vamos seguir então falando das teorias? Ou tem mais alguma coisa para falar? Por que que é um peso, né? Então, Por que é um peso? Por que para armadilhas. essas mulheres é um peso? Armadilhas. Eu já tô a fim de entrar nas armadilhas. Eu até anotei aqui do lado Sim, para não esquecer. é exatamente isso, né? Tem essa questão do hedonismo, né? Da cultura que a gente está submerso, a gente está dentro de um aquário, né? Não enxergamos a água em que estamos. E dentro dessa cultura tem essas armadilhas, né? Que nem falar, dá pano para manga, né? Tem muito assunto aí dentro. Mas dentro dessa cultura que a gente tá, que não é uma cultura construída naturalmente, digamos assim. Não, não é. Dentro dessa cultura já tem outras coisas aí. Pode seguir o bonde, se quiser falar das armadilhas. Então, assim, primeira coisa que eu trouxe para levantar polêmica, pra gente ser cancelado e crescer na internet. Gente, armadilhas do mundo moderno para os pais realmente acharem que maternidade e paternidade é um peso e não quererem mais ter filhos. Primeira armadilha, BLW. Ah, mas tem coisa boa. Ninguém tá falando que é 100% ruim. O caso é observar tudo, ficar com o que é bom. Gente, vamos facilitar a vida, né? Ninguém tá falando que tem que triturar, que tem que pegar a cenoura, a carne, a massa, jogar no liquidificador e bater até virar uma água e dar pra criança na colher, tá? Ninguém tá falando isso aqui. Mas também convenhamos que não é a coisa mais fácil do mundo a gente ter que fazer um prato com 5 grupos alimentares diferentes, em texturas diferentes, com cortes cuidadosamente cuidados de acordo com a faixa etária da criança e deixar a criança comer quando ela quiser, como ela quiser. Aí se a criança quer... Tipo punhado, assim, pega aquele punhadão de arroz e faz assim. Se a criança quer sentar no sofá, daí tu vai atrás da criança e dá sentado no sofá. Aí a criança quer dar uma banda lá na rua, daí ela volta e daí a mãe tenta socar mais um pouco de comida, oferece mais um pouco de comida. Aí a refeição que poderia levar uns 20 minutos, leva 1 hora e meia. A criança se habitua a não ter ordem, não ter uma higiene adequada para a alimentação, porque no BLW uma coisa muito comum também é os pais pegarem o que cai do chão e botar de volta no prato. Então, assim, são pequenas coisas que vão, sabe, nossa, estragam os pilares, assim, não formam os pilares da criança. A higiene, a ordem, ali acaba. O BLW acaba com isso. Daí depois, às vezes, com 3, 4 anos, os pais querem levar a criança para comer fora. Os pais querem levar a criança para comer num restaurante, para comer na casa dos parentes, mas passam vergonha. Porque a criança não quer sentar, os amiguinhos estão sentados e os pais têm que ficar implorando para a criança sentar. Mas ela não foi habituada a sentar. A culpa não é dela. E daí volta uma das minhas frases clichê. A culpa nunca é da criança. A gente que está fazendo alguma coisa errada. A gente é que tem que se examinar todos os dias, se necessário mais de uma vez por dia, observarmos os nossos erros. Porque assim, pobre criança, ela não vai conseguir comer direitinho mesmo. Porque ela já foi, ela não foi treinada para isso, ela não foi educada para isso, essa que é a palavra verdadeira. Ela já cresceu numa desordem. Qual é o problema do BLW? Tá no próprio nome, né? Se a gente for pegar a tradução, é alimentação, alguma coisa assim, guiada pelo bebê. Desde quando um bebê tem condições de guiar alguma coisa, né? Uhum. Até mesmo ele mesmo. Um bebê, ele é 100% guiado por nós, né? 100%. Então, assim, eu não entro nem nessas questões, sabe, de corte, de como, né, de método. A própria ideologia já tá errada. Sim. A gente não precisa nem entrar nos pormenores, né? Aí, o princípio tá errado, né? O princípio tá errado. Agora, como a mãe vai dar
né? Se vai usar corte X ou Y, se vai dar grupo alimentar X ou Y, isso é de cada família, né? Agora, se aprisionar numa teoria, né? Se aprisionar numa coisa assim que é complicado, né? E Uhum. o próprio princípio, né? A introdução alimentar guiada pelo bebê. E, O bebê não pode se guiar. O bebê não pode uhum. se guiar em nada, né? Até porque se ele pudesse se guiar em alguma coisa, para que a gente serve, né? Para que a gente está aqui? Não, e ele A gente está aqui não pode ser fato. É justamente um, para é um guiar. dado da realidade. Se a gente deixar a criança ali parada, vai morrer. Vai morrer. Simples assim. Um bebê morre se não tiver um adulto responsável. Não faz sentido mesmo. Em princípio, E é como tu disse. simplificar a vida, né, gente? Viver a vida normal, né? Pra que a gente vai dificultar um negócio, tipo, eu só vou dar arroz e feijão em formato de bolinho, porque o bebê não faz movimento de pinça ainda, né? Eu só vou dar, sei lá, eu não vou dar determinada fruta porque não tem como cortar de um jeito que ele consiga comer sozinho, totalmente independente. O bebê não é independente, né? O bebê é totalmente independente. Sim. Tem E outra como... teoria aí? Oi? Tem outra armadilha aí? Sim, sim, tem, mas é que nem tu falou assim, a questão de corte os pais escolhem, é claro, com certeza. Eu só tô aqui querendo jogar realmente a ideia do BLW como um todo, tanto que eu tinha dito, né, a gente analisa de tudo, retém o que é bom, fica com o que é bom. O caso não há um problema nos cortes, não é isso. É realmente o princípio do negócio, que é muito não adianta, né? É essa coisa moderna. Daí, às vezes, tem que comprar um tapete, porque vai cair comida no chão, daí tu recolhe do tapete. Aí tem que comprar roupa especial que parece de astronauta pra criança comer pra não sujar a própria roupa. Velho, olha a dificuldade disso. Enquanto é muito pequenininho, tu dá a comida, depois tu vai largando a colher, ele vai aprendendo a comer. Quanto mais a gente puder simplificar a nossa vida, melhor, né? Pra que complicar? E se realmente não, mas assim é a melhor das melhores formas, tem incríveis benefícios. Será mesmo? Porque todo pai e toda mãe procuram fazer o que é melhor. Só que às vezes lhes é apresentada uma ideologia, eles acreditam naquilo porque eles não têm base. Eles não entendem nada, eles partem do zero sobre a antropologia, não entendem nada do que é ser um homem, do que é ser uma mulher, do que é ser um bebê, do que é ser uma criança. Aí apresenta uma ideologia, aquilo brilha, é a única coisa que ouviram falar, eles compram a ideia e tentam viver. Aí a vida vira um caos, vira um inferno. O problema é a maternidade e a paternidade. Não, muitas vezes o problema é que realmente faltou repertório de vida. Faltou conhecimento, né? Faltou conhecer outras coisas. Faltou, às vezes, ouvir mesmo os mais velhos também, né? Porque rola muito desse orgulho da juventude, uma juventude não tão jovem assim, né? Às vezes uma juventude que tá tendo o primeiro filho com 30 e poucos anos. Mas mesmo assim, rejeita aquilo que seus pais falam, rejeita aquilo que os mais velhos fizeram, porque estava tudo errado. Quer descartar tudo e fazer tudo um novo que tu nem sabe que frutos vai dar. Perigo. Sinal de alerta. Alerta vermelho que pisca, assim, ó. Tá. Outra armadilha. Cama compartilhada. Ah. E foi. Ai, ai. Vamos para as polêmicas de novo. Olha, só polêmica. Ai, Depois ai. fazia uns cortezinhos assim, ó. É. Não tem nada pra falar de cama compartilhada. Tu bota os teus todos na tua cama, dorme junto com vocês. Eu? Não tô falando nada. Bom, eu já fiz cama compartilhada, né? Por isso que eu tô bem quietinha aqui. Sim, Ai, gente. Hã? Então, tu fala com propriedade. Já passou pelo perrengue. Primeira filha fiz essa. Olha, não vou dizer que foi 100% ruim, né? Porque na situação em que eu me encontrava, até que foi um remédio aí, né? Porque, enfim, saí da cesárea traumatizada, né? Então, pelo menos deu para sobreviver uns dias ali. Mas, enfim, não entra no assunto, né?
Mas sim, né? É inegável as consequências depois. A criança se vicia, fica dependente, fica mamando a noite inteira, o que é outra coisa. Tu não desvirtua nem só o sono, mas tu desvirtua a alimentação também, né? A gente não foi feito para ficar comendo a noite inteira. Então é uma série de coisas. Casamento, né? Se a gente for falar sobre isso. Aqui na minha casa até eu não tive problema, porque meu marido ele realmente é muito bom. Mas a gente sabe que, né, pode dar muito problema, tipo, a criança ali, né, na cama. Atrapalha, né? Atrapalha até a liberdade, até o conversar, porque às vezes a criança tá dormindo, não pode fazer barulho, né? Tu deixa até de conversar alguma coisa que tu quer conversar, ou faz até uma cara feia porque o outro fez barulho, né? Então como é que é aquele negócio, aquele ditado moderno lá, é a luta atrás de batalha. Não sei. Desnecessárias, né? Desnecessárias. Porque é a mesma coisa da introdução alimentar, né? Não é o bebê que vai guiar, a gente tem que guiar e guiar dá um certo trabalho, né? Então, assim, nem entre nessa coisa aí da cama compartilhada, poupem-se. Que dá um certo trabalho antes ali, mas o trabalho que tu tem depois, né? Se fizer isso, não compensa, né? Não compensa. Uhum. E às vezes também o que acontece. Nossa, assim, enfim, cama E compartilhada. outra, né, gente? Peraí, quem é que vai ter um filho por ano fazendo cama compartilhada? Imagina, ia ter 6 dormindo na minha cama. Meu Deus do céu. Que horror, que pesadelo. Jesus, não. Agora, ó, rapidinho já tá até no outro quarto. Não deixe nem muito tempo no meu quarto. Bom, e a gente pode fazer uma live só sobre cama compartilhada, né? Porque daí a gente pensa em todos os malefícios e joga todos de uma vez, assim. Uau! Mas, assim, uma das coisas também que pode acontecer é que hoje em dia a mulher, né, com esse negócio de trabalhar em casa, trabalhar na rua, longe de casa, porque a mulher sempre trabalhou, né? Isso é uma mentira. A mulher antes ficava em casa e daí depois com a como é que chama? Me esqueci agora, com aquele negócio pós-guerra, que as mulheres tiveram que ir para as empresas, para as fábricas. Ai, muito obrigada. Com a Revolução Industrial, daí a mulher foi pro mercado de trabalho. Não, gente, não, para. Daí a mulher teve que ocupar o lugar de homem nas fábricas, realmente, porque estava faltando mão de obra masculina. Agora, mulher sempre trabalhou e muito, lado a lado com o marido. Então, assim, se nós formos ver a história, o caso é pais que sabiam conduzir os seus filhos. Pais que muito pobres, mas tinham o quarto deles, muitas vezes com muitos filhos, e o quarto dos filhos. Aquele amontoado de cama, caminha no chão, esticava, né, colchãozinho de palha e dormiam as crianças no seu quarto. Fosse o quarto dividido por cortina, né? Mas tinha a cama dos pais e o resto da casa, né? Porque existia hierarquia, porque existia autoridade, porque existia entendimento da sacralidade do matrimônio, da importância do matrimônio sobre todas as demais e qualquer que seja a relação, né? O matrimônio vem antes, ponto. O matrimônio vem antes. E se a gente não preserva o matrimônio na cabeça, no sentimento, mesmo que não na cabeça, na racionalização ainda da criança, mas lá no interior da criança, ela se sente sem base, sem estrutura. Ela se sente solta. Porque quem são os mitos fundadores da criança, dos nossos filhos? Somos nós, somos os pais. Pai e mãe. A criança, ela é 50% pai, 50% a mãe. Ela vê o pai e a mãe juntos, ela se sente bem, ela se sente segura, ela sabe que aquilo que afundou está firme, está estável. Então, ela tem estabilidade para ser, para agir, para crescer. Agora, quando os pais começam a permitir que, né, colocam essa criança, coitada, colocam essa criança no meio deles, acabam desestabilizando essa criança. E muitas vezes é uma carência da mãe. É mais difícil ser carência do pai, né? Mas pode acontecer também. Mas muitas vezes é uma carência da mãe, é um compensar da mãe a falta que sentiu da criança ao longo do dia quando trabalha fora de casa. Porque, como eu dizia, as mulheres sempre trabalharam muito, mas muitas vezes bordavam desde casa.
costuravam desde casa, lavavam roupa desde casa, né? Cultivavam, plantavam desde casa. Aí, hoje em dia, muitas mulheres viajam, né? Vão trabalhar longe, pegam um ônibus, ficam muitas horas fora de casa, querem compensar essa falta que sentem da sua criança, colocando a criança a dormir junto. Só que isso desestabiliza a família, desestabiliza a própria criança, que precisa ver na união dos seus pais a sua base. Então é muito sério, muito complicado. Próxima armadilha. Imagina, né? A mãe passou o dia inteiro fora. Quando chega em casa, é claro que essa criança vai querer grudar no pescoço e não largar mais, né? E a mãe vai sentir culpa de não permitir, porque ela já ficou o dia inteiro fora. E às vezes como ela já ficou o dia inteiro fora trabalhando, ela já chega muito cansada, né? Então ela não vai dedicar horas ali lendo historinhas, né? Fazendo brincadeiras. O que ela vai fazer? Vai colocar a criança para dormir com ela. É verdade. Próxima armadilha, então, gente. Não dizer não. Né? Não vamos nem entrar assim super no disciplina positiva, mas é um bracinho, né? É um bracinho da disciplina positiva. O não dizer não, o ir pelo positivo. Tá. Então, quando se trata de não dizer não, o que nós ouvimos, né? O que nós aprendemos com a disciplina positiva? Que a criança, até determinada idade, ela não tem capacidade de entender o não. Então, nós devemos ser criativos e conduzi-la de outra forma que não dizendo não para as coisas que ela não pode fazer, distraindo, enfim, utilizando artifícios diversos que não seja a palavra não. Só que... Ai, gente, isso é tão... a gente que já tem filho, né? É tão ridículo esse negócio, gente, porque basta olhar para a realidade. A Madalena, que tem 1 ano, ela já tá começando a entender o que é não. Então, e assim, amiga, olha só. Não Como que as pessoas compram isso? Tem gente que a criança tem 4 anos, tem 5 anos, ainda é um bebezinho que não entende não. Peraí, né, meu? Peraí. E assim, ó. Se a gente não pode falar não para a criança, né, dependendo, até certa idade, porque ela não é capaz de entender o não, então, se formos seguir à risca essa lógica, a gente não poderia falar nada para essa criança. Porque quando o bebê... A gente não poderia o quê? Falar nada para a criança. Porque quando o bebê nasce, amiga, o que ele entende? Ele reconhece o som da voz da mãe, ele reconhece o som da voz do pai, mas ele não entende. Entender, de fato, ele não entende. Tudo é novo. Tudo ele vai estar aprendendo. Ele vai estar aprendendo a reconhecer o cheiro da mãe, tudo que a mãe vai falando, tudo que vai fazendo parte do dia a dia, né? Mamar, enfim, depende da casa, depende do tanto que os pais vão falar com essa criança, da rotina dos pais. Eu lembro do professor Felipe Neri aconselhando o Michael e a mim quando a gente estava grávido, né, esperando o José, que era pra gente ler muito a Bíblia para ele ir aprendendo pela nossa expressão facial de alegria, de contentamento, de satisfação, os nomes de Jesus, Maria e José. Eu lembro dele falando assim, Jesus, sabe? Uma coisa bem carinhosa, assim, articulando bem. Então, assim, a criança vai aprender tudo desde o zero. Desde o zero. Exatamente, isso que não sabia, não falou. Resume a questão. Mesmo que a criança fosse surda e não entendesse linguagem, e não entendesse não, a expressão facial ela já vai entender. Ela já vai entender o que é um não. Você não precisa nem usar palavras, né? Se for uma criança surda, uma criança que nasceu surda, que não compreende linguagem ainda. Até pelo... Ela vai entender o que é, né? É verdade. Não. Tu faz a expressão. Não. Pega a criança, tira do lugar. Aqui não. Isto não pode, sai daí, né? Vai para outro lugar, vai fazer outra coisa. Não, aqui não. Ela entende sim. Vamos parar de subestimar, né? Você teve ser humano, não teve amebas. É verdade. Bom, eu não tenho mais nenhuma armadilha aqui.
Tem alguma que venha na tua mente agora, amiga? Ai, amigo, não me preparei pra listar armadilhas. Então tá bom, outro dia a gente traz mais armadilhas, mas essas são bem clássicas, né? E tem uma frase de Bom, Santa... sono infantil, né? Sono infantil clássico aí. Não, Assim, bebê não... Dormir não se aprende. Não pode deixar o bebê se frustrar para aprender a dormir, né? Isso aí também é outra armadilha, né? A criança tá lá, adolescente, eu não estou exagerando, eu queria muito estar exagerando, gente. Queria mesmo. Mas vão lá, procurem lá no Facebook. Já conscientes, não comprem as ideias de lá. Como é que é? Não sei o que, neurocompatível, criação neurocompatível. Bota lá na lupinha qualquer coisa de sono e vai ler os comentários. Ai, meu filho tem 14 anos, dorme comigo e ele se sente muito seguro. E com a namorada, comigo de segunda a sexta, com a namorada finais de semana. Ai, Jesus. Pois é. Então, eu não estou exagerando, gente. Querem comprovar? Vão lá olhar as próprias pessoas falando. E sabe, outra coisa que me dá pena, porque, assim, eu falando é uma coisa, né? Mas dentro do meu coração eu fico muitas vezes com pena mesmo, sabe? Com pena das pessoas que ainda não conseguiram enxergar e se libertar dessas amarras que tornam a vida tão mais pesada, tão mais custosa. E eu fico principalmente com pena das crianças, porque... lembrei que eu ia dizer. Porque esse negócio mesmo de dormir, velho, vai, até os pais não aguentarem mais. Aí estouram, muitas vezes estouram, brigam com a criança, gritam com a criança. E assim, com a idade que for, sabe? Que seja com 4, 1 hora, panela de pressão estoura. Porque chega uma hora que o casal cansa de fato de ter um terceiro, um quarto membro na cama. Chega uma hora que o casal cansa de fato de dormir separado, cada um numa cama, para cada um ficar com o filho. Agora tu dorme no chão, hoje dorme no sofá, hoje dorme não sei o quê. Chega uma hora que cansa, que dá atrito, que começam a brigar, que querem botar a criança a correr. Chega uma hora que cansa de ter um pé de uma criança, tamanho 36, na tua testa. Então, assim, vai chegar uma hora que esse casal que não quer dizer não, quer criar neurocompatível, com amor, com positividade, good vibes, nananã, vai cansar, vai estourar, vai gritar com essa criança, vai ferir essa criança, sendo que, velho, não era necessário. Não era necessário chegar a esse ponto de estresse. Poderia ter sido conduzido. Lembra na live que a gente fez com a Luara? Que ela disse assim, ó, que aprendeu que quanto mais cedo nós educarmos o sono dos nossos filhos, melhor, mais fácil. E é verdade. Então, assim, às vezes a gente até, poxa vida, né, vai educar o sono da criança, define o melhor momento, quando a introdução alimentar já estiver estabelecida, lá pelo sétimo mês eu vou começar, nananã, a pessoa já vai preparada para a guerra, né? 15 dias eu vou ouvir um choro, 15 dias eu vou ter que intervir, vou ter que esperar mais uns minutos, não sei o quê. Quando vê, se surpreende. 3 dias a criança tá de boa dormindo a noite inteira. 5 dias a criança tá de boa dormindo a noite inteira. Muitas vezes é muito mais difícil o imaginar, a gente sofre muito mais na imaginação do que a realidade se apresenta difícil para nós. Justamente pelo que a gente alimenta o nosso imaginário, né? É verdade? O nosso imaginário já está alimentado já. O bebê não é capaz. O bebê vai se frustrar e vai se traumatizar. Né, o bebê, né, realmente, assim, não é capaz de aprender, não se aprende a dormir. O bebê vai aprender, mas vai ser um hábito adquirido porque ele entendeu que não importa o quanto ele esteja precisando, a mãe não vai atender. Não é verdade. Exato. Não é verdade, né? E outra, essa coisa de sono, de alimentação, ela não fica só nisso, né? Os malefícios, eles vão para outros lugares. Uma criança que não dorme direito, poxa vida, né? Dormir é um troço muito importante. Insuportável, coitadinha. Ela vai ficar mal educadinha, ela vai ficar chata, ela vai ficar birrenta. E assim... Vai entrar na escola, vai receber um diagnóstico de hiperatividade, vai começar a tomar remédio, porque ela não consegue dormir.
Uhum. Fora que assim pode comprometer até o crescimento, né? Se a criança não dorme direito as horas suficientes, quando vê podia ser mais alta, dá uma embatumada ali. E sono reparador, né? Não sono picotadinho. Uhum. A criança precisa tem ali, né? Cada idade tem a sua necessidade. Uhum. Horas de sono corridas. Você falou a coisa certa. Horas de sono corridas. Não é simplesmente, mas dormiu 10 horas. Sim, mas acordando o tempo inteiro. E outra coisa. Velho, ninguém descansa assim. É claro que a mãe vai estar muito cansada, vai ter que tomar baldes e baldes de café, vai estar muito estressada. E daí, quando a criança finalmente dorme, aleluia, irmão Senhor, aí como é que tu vai ter disposição para estar bem, para conversar com teu marido, para receber teu marido? Não, porque esse traste ficou na rua o tempo inteiro, ele não sabe como é difícil lidar com essas crianças dentro de casa. Não tem criança, tem uns bichos. Poxa vida, mas né? Eu tô deixando eles uns bichinhos, porque eu não tô encontrando a melhor forma de educar. E tem até, assim, falando em armadilhas, uma outra armadilha é a livre demanda, né? Porque uma coisa, o que as pessoas pensam por livre demanda? Se a minha criança... choro, enfia a teta. Qualquer choro, enfia a teta. Se a minha criança quiser ficar 26 horas por dia grudada no peito, eu invento 2 horas a mais e ela fica. Só que, cara... Não. Isso muitas vezes é imaturidade da mãe, é falta de conexão com a criança. Sim. Isso sabe, é ruim. De observar a criança, é ruim pra mim falar e deve ser horrível de ouvir, uma atenção. Isso que tu falou, né? Não querer ter nem é uma dificuldade, mas a disposição de observar essa criança, né? Tipo, às vezes ela não tá com fome, ela tá com frio, ela tá com sono, ela tá irritada, ela tá, né, com calor, tá querendo arrotar, tá querendo soltar gás. Aí a coitadinha tá lá querendo arrotar, tu enfia mais. Cara, às vezes ou tá só com sono mesmo, tu largava ela ali, ela dormia. Aí tu enfia, daí, claro, ela até pode até conseguir dormir, mas daí tu já tá colocando outro hábito, né? Uhum. Exatamente. Não posso falar mal, não faço isso aí. Oi? Tá. Mas às vezes realmente falta de conexão com o bebê, é falta de conexão com a maternidade, é falta até de repertório de mundo, sabe? De imaginação. De fato, de pensar o que uma criança pode precisar. Como tu disse, muitas vezes, né, é fácil achar que a maternidade, que a livre demanda é só socar peito para qualquer chiozinho da criança, porque daí tu calou ela. Tipo um bico, né? Às vezes o bico também é um cala-boca criança. É o cala-boca criança daquela criança, aquele bebê que já cresceu um pouco. Não vai só socar no peito. Bico Deus livre, né? Bico é o pior crime da história da humanidade para as mães modernas, né? Mas socar o peito com a mesma utilidade, daí pode, né? Daí não tem problema. Muitas vezes é isso mesmo. As mães fazem o peito de bico. E assim, agora deu, né? Agora eu vou ser louca demais. Mas o caso a criança, o bebê, ele nasce ali com seus 9 mesinhos de vida, né? 9 mesinhos, já nasce com uns 9 meses de vida. Mas a alma é madura. A alma nasce madura. E a gente já vai formando vícios ou virtudes desde o ventre. A partir mesmo do que nós consumimos. Se a gente consome muito açúcar, nossa criança vai beber um líquido amniótico mais doce. Então, desde o ventre, a gente vai habituando o nosso filho, o filho gestado, aos nossos hábitos, sejam eles bons, virtudes, sejam eles maus, vícios. Quando a gente soca peito para qualquer coisa, pode ser, é um sintoma da mãe, que pode ser assim, um sintoma de uma série de coisas. Pode ser uma impaciência, um cala-boca bebê, né? Como a gente estava falando, sintoma de impaciência. Preguiça. Pode ser sintoma de preguiça, exatamente. Em vez de fazer uma outra coisa, soca ali no peito mais um pouquinho. Pode ser um sintoma,
até de uma imaturidade também, como a gente estava falando, né? De não conseguir ter a atenção de entender, de perceber a necessidade daquela criança. E a gente, com isso, pode estar já criando um vício nesse filho. Um vício de que qualquer coisa alivia com comida. Qualquer coisa a gente cala com comida. Não é brincadeira. A maternidade e a paternidade são muito graves. Tanto que é bíblico, né? A mulher será salva pela maternidade. A forma como nós levamos a maternidade, ela pode nos salvar ou nos condenar. Porque são almas que nos foram confiadas e pelas quais nós prestaremos conta diante de Deus. Então, mas eu não tinha consciência, não sei o que, eu faço coisa... Sim, a gente faz coisa errada. Todo dia a gente faz coisa errada, infelizmente. Só que o caso é, a gente tá parado... eu faço coisa errada mesmo, deixa a vida me levar, um caminhão me atropelar, ou a gente está buscando realmente união com Deus, entendimento, amadurecimento, crescimento intelectual e aplicar, né, que é o mais difícil, mas pelo menos para mim. A parte de ler, de fazer os cursinhos é fácil. Difícil a gente realmente conseguir, né, exercer, fortalecer a vontade de exercer aquilo que a consciência só vou fazer um adendo aqui, tá? Eu não estou recomendando que ninguém tenha um relógio no pulso para cronometrar mamadas e Sim. nem que deixe a criança se esgoelando a noite inteira não vai atender. Porque tem isso também, né? Às vezes, eu que passei por isso posso falar, né? Fiz cama compartilhada, nem sabia que existia educação de sono, né? E, enfim, livre demanda dia inteiro, né? Que chorou só com a peito na boca. Eu fiz isso, né? Na primeira filha. E que nem tu falou, uma hora a gente cansa. E aí, o que a gente faz quando a gente cansa? A gente vai procurar, tá? O que eu posso fazer? A gente se depara com umas teorias meio em teorias, tá? Eu quero... Amiga, não sei se é pra mim. Amiga, se tu puder repetir, porque pra mim trancou pra mim. Eu não sei se é a minha internet que trancou a tua. Pode repetir esse último pedacinho pra garantir. Sim, eu disse que que eu passei por isso, né? De dar peito de novo como um cala-boca, né? Qualquer chorinho dava peito. Passei por isso de não saber que existia educação de sono com a primeira filha. E não me lembro aqui qual era a outra coisa. Que nem tu falou, uma hora a gente cansa. E aí a gente vai pesquisar o que a gente pode fazer para remediar isso aí. E a gente se depara com outras teorias tão malucas e tão doidas quanto essas de liberalidade total. Então, não tô dizendo assim para você deixar um recém-nascido com fome durante 2h30, porque não deu tempo ainda dele mamar, nem para deixar uma criança esgoelando a noite inteira, né? Porque sem tu ir atender, às vezes ela pode estar realmente precisando de ti, né? Tu não vai deixar uma criança 12 horas chorando lá a noite inteira. Não se aprisionem em teorias. É justamente isso que a gente tá falando aqui, da gente começar a olhar para nossa realidade, né? Olhar para nossa criança, observar, tipo, o que o meu filho está precisando. Ele só está frustrado. Isso aqui é aquela criança, né? Que choro é esse? Esse choro é um choro de dor, de medo? Ou é um choro de frustração, de eu não queria estar aqui agora? Ou é um choro de fome? Ou é um choro de desconforto? Porque a gente tem como saber isso, né? Basta... Cara, na primeira semana ali de um RN, agora eu já consigo saber, sabe? Tipo, isso aí ele tá com fome. Não, isso aí é sono, né? Ou, só tá, né? Só tá... Então, assim, a gente tem que buscar conhecimento em fontes boas, né? Fontes da igreja que a gente faz, né? Vai ler o catecismo da educação, vai ler os conselhos de santos, de bons padres, né? E a gente olhar para a vida real também, né? Porque tem coisas assim que tu vê que não encaixa, né? É só a gente parar pra pensar um pouquinho que vê que não encaixa. 6 segundos restantes, amiga. Vou tirar um print. Dá um sorriso aí. Vamos dar tchau, então. 14, 13.
A gente marca uma outra então, amiga, fechou? Pra gente continuar Então tá batendo bom. papo. Foi muito Batemos bom.